Boa tarde, gente. Estamos de volta para seguir os conteúdos de 6º e 7º ano. Estamos com o projeto Escola em Minha Casa, Projetos de Vida, em parceria da Prefeitura de Rosário e da CEMED. Você nos acompanha aqui na TV Rosário e pode também ter acesso às nossas aulas pelo canal do YouTube da CEMED Maranhão, né? Rosário Maranhão. Nesse contexto, nós vamos para o nosso segundo conteúdo, nessa linha do tempo, que é falar sobre os primeiros grupos humanos. Até então, a gente já discutiu que não dá para falar de história sem falar de seres humanos. Ela é a ciência que estuda as ações do homem no tempo, né? E a partir desse momento, para falar dessa história, a gente tem que discutir o surgimento desses seres humanos. A primeira coisa que a gente vai falar é, nós estamos falando a partir de um princípio científico. Portanto, vamos tratar a partir do que é aceito como teoria científica, ok? E é a partir daí que nós nos utilizamos do conceito da teoria do evolucionismo, ok? A teoria evolucionista, ela se populariza ali no século XIX, porém, ela já é um pouco anterior a isso, só que ela se populariza a partir de um autor, né, muito mais famoso, que é o Charles Darwin, né? De acordo com a teoria evolucionista, os seres vivos integram uma cadeia de evolução em que as espécies existentes desenvolvem-se a partir de um ancestral em comum e constroem meio que se chama de árvore evolutiva. E a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Essa teoria, como eu falei, ela foi popularizada por um homem chamado Charles Darwin. Ele segue a ideia de que as mutações das espécies ocorrem de maneira aleatória e sofrem um processo de seleção natural. Professora, o que a senhora quer dizer com seleção natural? É aquela ideia do mais forte é o que sobrevive? Não, não é o mais forte, mas o mais adaptado. Aquele que tem as melhores características físicas para se adaptar àquele ambiente. Entendendo que o evolucionismo se encaixa nesse processo de adaptação, mutação e adaptação àquele espaço, a gente vai falar que os seres humanos, nossa espécie, veio de um processo evolutivo de outras espécies. E é aqui que a gente mostra para vocês essa árvore evolutiva. Em algum lugar, algumas pessoas falam que, então quer dizer que o ser humano evoluiu do macaco? Não. As espécies de macaco que existem aí são diversas. Chimpanzés, gorilas, bonobos, micos, todos eles estão numa mesma casa familiar, que é a casa dos primatas. E por esse motivo, por termos características similares, a biologia, a ciência, né, consegue chegar a alguns ancestrais que teriam surgido nesse mesmo ramo evolutivo. Essa imagem que vocês estão enxergando aí nos slides, ela mostra um pouco de qual seria esse elo perdido, vamos dizer assim, né? Essa espécie que, por um lado, teria evoluído e se tornado o Homo sapiens, que é o que nós somos, e, por outro lado, teria evoluído para outros primatas, ok? A gente não vai destacar as espécies de forma específica, mas a gente vai destacar que os que nos antecederam, normalmente no livro de vocês vão ter informações sobre o Australopithecus afarensis, que é talvez a espécie mais antiga que se encontra ali na região, o fóssil mais antigo foi encontrado na região da Etiópia. Ela recebe o nome de Lucy, é uma fêmea, né? E essa espécie teria se evoluído para chegar ao que a gente chama de grupo da família dos Homo, né? E a gente vai destacar 4 espécies que também tem no livro de vocês do Araribá, né, do projeto Araribá, que são o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis e o Homo sapiens. O Homo sapiens é a nossa espécie. O Homo neanderthalis, ele é uma espécie que chega a conviver com o Homo sapiens, só que, na verdade, a maioria dos cientistas não sabe exatamente por que ele entrou em extinção. Anterior a essas duas espécies, houveram o Homo habilis e o Homo erectus, que foram, vamos dizer, fases anteriores desse processo evolutivo. Professora, mas por que é importante a gente destacar
esse processo de evolução? Porque essa evolução biológica, né, do nosso corpo também leva a um desenvolvimento social, consequentemente também um desenvolvimento histórico. Para a gente estudar os seres humanos e esses primeiros grupos humanos, a gente vai destacar que a gente está se focando num período histórico que a gente vai chamar de pré-história. O termo pré-história, ele é um termo que foi criado para se referir a um período anterior à invenção da escrita, o surgimento da escrita. Por que que isso acontece? Ali no século XIX, os historiadores mais desse período, eles definem que não existe história se não está escrito. E a gente já sabe disso pelas nossas aulas anteriores, que isso não é fato, né? Você pode ter outras formas, outros vestígios históricos que lhe dão informação sobre sociedades diferentes, sobre períodos diferentes. Então, a gente vai dizer que, apesar de a escrita não ser a única forma de registro, esse período os historiadores definiram como pré-história. Que isso a invenção da escrita ali é mais ou menos 4.000 a.C., ok? Dentro desse período, do que a gente chama de pré-história, a gente não tem, como a gente já disse, o registro de códigos, ou seja, de escrita. Então, a gente tem que ir atrás de outras formas de estudar esse período, né? E a gente vai a partir do que está aí nesse slide dessa citação, né? Como não existem documentos escritos nesse período, seu estudo depende do trabalho da arqueologia, antropologia, paleontologia e genética, ou de outras áreas da ciência que analisam restos humanos, sinais de suas presenças e utensílios preservados para tentar traçar, pelo menos parcialmente, sua cultura, costumes e credos. Ou seja, gente, a história não vai trabalhar sozinha. É bem aí que a gente vai destacar só os conceitos básicos de algumas dessas ciências. A arqueologia, ela é uma ciência que, se utilizando do processo de coleta e escavação, estuda costumes e culturas de povos antigos através do material, fósseis, artefatos, monumentos, né, que restou da vida desses povos. Depois a gente destaca a antropologia, que é a ciência do homem no sentido mais lato sensu, né, mais específico. Antropo significa homem, logia, estudo. Né? Ele engloba as origens, evolução, desenvolvimentos físicos, materiais, cultura, fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças, né? E a paleontologia, que é uma ciência que estuda as formas de vida existentes em períodos geológicos passados. A paleontologia ela não se foca no desenvolvimento do ser humano, mas de outras espécies que conviveram com o ser humano. E essas ciências vão dar apoio para o estudo histórico da história humana, ok? Para a gente falar sobre pré-história, a gente vai destacar aqui quais são os vestígios históricos que nos possibilitam estudar a pré-história. A gente vai destacar pinturas rupestres, que são as famosas pinturas nas cavernas, né, nas paredes das cavernas, os fósseis, tanto de seres humanos quanto de espécies que conviveram com os seres humanos, os objetos feitos de osso, ferramentas que o ser humano usou, utensílios de pedra, objetos de cerâmica. Todos esses vestígios históricos nos permitem ter acesso a informações desses grupos humanos, desses primeiros grupos humanos. Aqui a gente vai definir que a pré-história vai se dividir em dois períodos. Que dois períodos são esses? É o que a gente vai chamar de paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, e neolítico, Idade da Pedra Polida. A gente vai ver um pouco sobre a característica de cada um desses períodos. O primeiro período, que é o paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, ele vai ter características muito específicas. Primeiro, os grupos sociais, os grupos desse período, vão viver à base da caça, da pesca, da coleta de vegetais. Eles eram nômades, né? A base da sociedade deles era o nomadismo. Professor, o que é ser nômade? Quer dizer que eles não tinham uma moradia fixa, né? Eles ficavam, consumiam o que estava por perto, caçavam, coletavam, não tem mais comida? Vamos para outro lugar, tá? Eles eram nômades. Eles tinham abrigos provisórios. Se eles eram nômades, eles não construíam casas fixas.
né? Os artefatos que eles utilizavam eram artefatos rudimentares, eram baseados na produção em pedra ou em osso. É por isso também que esse período é chamado de pedra lascada, né? Eram lascas de pedra, eles friccionavam para que aqueles osso ou aquela pedra tivesse um formato que ajudasse ele a cortar ou a perfurar. O domínio, eles tinham um domínio básico do fogo, eles entendiam que era o fogo, mas as técnicas de produção, eles não conseguiam acender fogo. Eles sabiam que o fogo era natural, né? Era acendido por um raio ou qualquer coisa nesse sentido, e eles conseguiam manter aquilo, mas acender eles ainda não conseguiam ter técnicas de acender fogo, né? Só mais por fim que eles conseguem isso. E os grupos eram menos numerosos, né? Não eram grupos de uma grande quantidade de pessoas que viviam juntos. Essas são as características dos grupos humanos no período paleolítico. Porém, no período neolítico, ou Idade da Pedra Polida, a gente vai ver características bem opostas a isso. Primeiro, eles além da caça, porque eles ainda caçavam, eles ainda coletavam, eles também faziam agricultura e pecuária, que é a criação de animais, né? Então, eles já conseguiam plantar a sua comida, criar animais, né? Eles domesticaram algumas espécies. A gente pode citar a galinha, o boi, o cão, né? Que iniciou-se a ser domesticado para caça, né? E proteção. Segundo, como a gente falou lá no Paleolítico, eles eram nômades, ou seja, eles mudavam de lugar. Aqui eles são sedentários. O processo de sedentarização quer dizer que eles têm uma moradia fixa. Como eles já fazem agricultura e eles plantam a comida, eles não precisam ficar mudando de lugar. Então eles montam moradias fixas, né? Normalmente próximas a fontes de água. Gente, sociedade alguma se organiza se não for próximo a uma disposição de água potável para matar sede e qualquer coisa nesse sentido, cozinhar, né? Da mesma forma que no Paleolítico se chama Idade da Pedra Lascada, porque se utilizam de lascas de pedra, aqui ela se chama de Idade da Pedra Polida. Por quê? Porque os artefatos que eles utilizam, armas, agulhas ou qualquer coisa desse tipo, são feitas com ferramentas, com uma técnica de polimento. Tanto osso quanto rocha são bem polidos para que essas armas tenham uma melhor qualidade de corte e de perfuração, né? Sendo armas ou ferramentas de cotidiano, né? Eles também começam a ter um uso mais complexo do fogo. Eles conseguem produzir por técnica de fricção, seja de fricção de uma rocha com um galho ou de dois galhos. Né, se vocês já viram naqueles filmes, né, que eles pegam dois galinhos e ficam friccionando, né, esfregando até fazer fagulha, pois bem, aí começam as técnicas de produção do próprio fogo, né? Os grupos vão se tornando cada vez mais numerosos, porque para fazer agricultura eu preciso ter mais gente para plantar, então, fora que tem alimento, então nasce mais gente, então a gente vai ver grupos cada vez mais numerosos. E a gente também vai ver nesse período o surgimento da metalurgia, ou seja, produtos e produções e ferramentas feitas de metal, ok? Professora, tudo bem, a senhora falou de dois períodos da pré-história e eles são muito diferentes. O que é que marca a diferença desses dois períodos? E é bem aí que a gente vai chamar de Revolução Neolítica. Tudo bem, professora, maravilhoso, mas o que é Revolução Neolítica? A Revolução Neolítica, vocês podem também achar com o termo de Revolução Agrícola, né? Que é justamente a criação e a descoberta da agricultura, né? A Revolução Neolítica, às vezes chamada de Revolução Agrícola, foi a transição em grande escala de muitas culturas humanas do estilo de vida de caçador-coletor e nômade para uma agrícola e sedentário fixo, tornando possível uma população cada vez maior. Professora, quer dizer que do nada todo mundo descobriu a agricultura e todo mundo começou a plantar comida? Não. Muitos grupos ainda permaneceram nômades. E, gente, até hoje tem grupos que ainda são nômades, tradicionalmente nômades. Nativos americanos, nativos australianos, nativos africanos. São grupos que tradicionalmente ainda são nômades. Porém, o que leva à transformação de características principais de grupos paleolíticos e neolítico é justamente a descoberta da agricultura. Outro tópico que eu quero destacar para vocês é justamente o domínio do fogo.
A gente viu que o fogo ele era utilizado tanto no Paleolítico quanto no Neolítico. A gente entende a importância dele, mas vamos focar um pouco nessas características. Por que o domínio do fogo é tão importante para os seres humanos? Primeiro, aquecimento, o mais óbvio. Segundo, iluminação, também muito óbvio. Terceiro, proteção, para afastar animais perigosos, né? Quarto, cozimento de alimentos. Professora, a senhora está dizendo que eles comiam carne crua? Antes da descoberta do fogo, sim. Nós éramos uma espécie carniceira, gente. A gente comia sobras de caças de grandes espécies, né? O cozimento do alimento mudou toda a nossa dentição. Gente diferente, por exemplo, de um cachorro que tem aquele dentinho chamado canino, que é aquela presa, a gente não tem isso. A gente não precisa, quer dizer, nós temos um dente mais pontudinho, que é um dente, é o nosso incisivo, né, que é usado para rasgar a carne, mas os nossos dentes, eles são mais dentes para macerar, né, para amassar, para mastigar, que são esses nossos dentes traseiros, que a gente chama de molares, né? Isso tudo muda com a nossa forma de alimentação. O fogo também é importante para a nossa socialização. Professora, mas por quê? Isso não faz sentido. Vocês vão ver que faz muito sentido. Vocês já imaginaram todo mundo tendo sua própria fogueira nesses grupos, cada um ficando num canto? Não, porque produzir fogo não era fácil. Então, o que acontecia? Havia uma fogueira comunitária. Então, todo mundo ficava em torno da fogueira e acabava socializando. O que levava, por exemplo, ao desenvolvimento linguístico, né? Essa socialização leva ao desenvolvimento de uma linguagem, né? De línguas específicas, obviamente, ok? Para a gente concluir esse nosso conteúdo, a gente vai focar aqui em alguns sítios arqueológicos, especificamente aqui no Brasil. Professor, o que são sítios arqueológicos? Sítios arqueológicos são espaços específicos onde aquelas ciências que eu falei para vocês lá no começo, arqueologia, paleontologia, antropologia, conseguem fazer escavações e ter acesso a vestígios da pré-história. E a gente vai falar de alguns desses vestígios descobertos aqui no Brasil, ok? Alguns dos vestígios encontrados aqui no Brasil, elas vão desde fósseis de Homo sapiens até fogueiras e instrumentos de caça e de vivência desses grupos, né? Pinturas rupestres e diferentes tipos de vestígios. O primeiro que a gente vai destacar, que é talvez um dos mais importantes, foi o crânio da Luzia. Quem é a Luzia? A Luzia é talvez o crânio datado mais antigo das Américas, não é do Brasil, é das Américas. Ela é calculada entre 11.500 e 12.000 anos, né? A Luzia, o crânio dela foi descoberto na Gruta da Lapa, né? Gruta da Lapa Vermelha, que fica em Lagoa Santa, Minas Gerais, né? Ela é considerada talvez descendente e vivência dos grupos mais antigos da América, né, das Américas. Além de Minas Gerais, a gente vai destacar também o sítio da Serra da Lua, em Pará. Essas pinturas que existem lá são pinturas que são datadas de 11.200 a 11.500 anos atrás, né? Como a gente falou, fica no Pará, na Serra da Lua, na região do Monte Alegre, né? A gente vai destacar também Piauí, aqui do ladinho, né? No sítio de São Raimundo Nonato. Nesse sítio, que é localizado na Serra da Capivara, não foram encontrados fósseis humanos, mas vestígios de fogueira que tem uma datação que varia em alguns lugares, vocês podem ler, de 48.000 anos atrás a 50.000 anos atrás. Isso cria teorias de povoamento da América que batem de frente com teorias extremamente aceitas, né? Produção arqueológica e histórica feita aqui no Brasil, né? E o último que a gente vai destacar é em São Paulo, que são os sambaquis da Ilha Comprida. E esse aqui é legal para a gente falar porque, além de a gente destacar que existem sambaquis em São Paulo, existem sambaquis também no Maranhão, né? O Maranhão é uma área cheia de sambaquis. Mas por que é importante destacar? Primeiro, o que são sambaquis, gente? Sambaquis são amontoados de conchas de povos litorâneos. Pessoas que viviam no litoral se alimentavam de frutos do mar, que são bichinhos com conchas, às vezes, e acumulavam. E eles se tornavam acúmulos e montes altos, né? Muitas vezes eles construíam as casas em cima desses montes. E esses sambaquis são como
vestígios diretos da produção desses povos. Muitas vezes os corpos de entes queridos eram enterrados nessas regiões, nos sambaquis, né? Os de São Paulo são especificamente datados de 6.000 anos. Aqui no Maranhão são um pouco mais antigos do que isso. E a gente tem pesquisa constantemente sendo feita neles, ok? A gente vai terminar esse conteúdo por hoje, ok? Por favor, leiam no livro de vocês o capítulo 2, fala do desenvolvimento desse conteúdo da coleção Araribá. Tudo bem? Qualquer dúvida, perguntem aos professores de vocês e a gente se vê na próxima semana, ok? Tchau!